fica aquele vazio. Você faz as coisas, mas você nunca se sente completo, porque quando você vive uma vida, isso é real. Quando você vive uma vida. Hoje nós sabemos que você tem o maior canal de estudo pro espiritismo. Pô, na verdade, assim, a história é meio longa, eu já contei alguns podcasts, a galera gosta, não sei se... Não, pode, irmão, aqui quem manda é tu, fique em paz. Na verdade, assim, eu entendo pro espiritismo no momento, eu era um cara normal, né, gostava de balada, pegar mulher pra caramba, encher a cara, o normal de sempre, o padrão. E aí o que aconteceu? Minha vida, começou a dar tudo errado, e eu comecei a procurar as religiões. Você não tinha nenhuma religião? Não, nem acreditava em nada e nem acreditava em espíritos. Tá. Não acreditava em nada disso. Na Desde verdade, criança, assim, não tinha uma religião? Não. Eu gostava um pouco do espiritismo e tal, mas eu não conhecia muito bem. Na verdade, eu não me preocupava com isso. Nem de família, assim? Né? Não. Minha família é um pouco católica, misturada. Espíritos misturada. Mas, tipo, eu nunca me preocupei, entendeu? Minha ideia era sempre assim, ganhar minha grana e me divertir. Assim, claro que eu não era um cara, tipo, responsável, não fazia coisas ruins, mas eu não estava preocupado com isso, eu queria aproveitar a vida. Um jovem normal. Um jovem normal, isso, um típico paulista. E aí, ia pra balada todo dia, aquela coisa. Só que aí o que aconteceu? Assim, é uma vida de falsas ilusões, né? Sim. Tanto que você vê um monte de gente aí famosa, rica, se matando, não é verdade? Os caras que alcançaram já todo vamos dizer assim, tudo o auge, né? O auge, na verdade, não é que eles não encontram a verdadeira felicidade. Então eu vivia mais ou menos desse jeito. E tudo bem, eu não ligava para religião, na verdade não me preocupava se existiam ou não espíritos, não era uma coisa que me preocupava. E aí eu passei por várias dificuldades, entre elas umas financeiras, né, que assim foram do nada, mas hoje eu sei que foram provocadas pelos espíritos. E aí eu comecei a buscar as religiões. Aí eu fui na igreja católica e os caras falaram assim pra mim, o padre falou, né, a morte só existe porque Adão e Eva pecaram. Eu fiquei pensando, né, o que eu tenho a ver com Adão e Eva, né? Vou me ferrar por causa de Adão e Eva, nada a ver. E aí eu fui na igreja evangélica, também não tive uma boa experiência, tudo mais. Aí eu acabei buscando o espiritismo como última opção, eu tinha olhado todas as outras, porque eu achei muitas contradições, né? Eu sou um cara assim, eu gosto muito de coisas que tenham sentido. Se não tem sentido pra mim, não tá certo. Então, eu não acredito nas coisas assim só por acreditar. Eu preciso realmente ver um sentido. Aí quando eu conheci o espiritismo, eu pensei, bom, deve ser igual às outras religiões, que eu vou encontrar divergências, vou encontrar contradições. E até hoje eu procuro e eu nunca encontrei, entendeu? E aí, basicamente, né, eu fui na casa da minha tia, que estava tendo uma sessão de psicografia, e eles tiraram 7 cartas para mim, e todas as cartas eram direcionadas para mim, e elas falavam sobre a minha missão no espiritismo e tudo mais. Na época eu olhei e achei um absurdo aquilo. Eu falei, esses caras estão viajando, velho. Tá louco, não vou fazer nada disso não. E aí depois eu fui conhecendo o espiritismo e vendo que realmente era muito bom. E aí logo depois eu ainda estava totalmente desequilibrado financeiramente, entre outros aspectos, mas eu tinha conseguido alcançar um nível de felicidade que eu não tinha conseguido alcançar em outras situações, né? Mas aí eu acabei assim, vamos dizer assim, eu não acreditava também no começo. Não acreditava? Não acreditava porque não tinha tido uma experiência que realmente me dava certeza, né? E aí eu tinha uma ex-namorada e ela era nova, né? Acho que ela tinha, sei lá, 17 anos na época. E você pode aí... falar a sua idade na época? Ou não? Eu tinha um pouco mais, 10 anos a menos do que eu tenho hoje. Tá. Mas aí o que acontece? A gente tinha uma relação forte, até casei com ela, depois eu separei tudo. Tá. E o que os espíritos faziam? Eles incorporavam nela e conversavam comigo. Eu comecei a achar muito estranho aquilo, porque eles falavam coisas que não tinha como a mina saber, como ela saber naquele contexto. Falava coisas sobre estrelas, sobre física, sobre um monte de informações que eram muito diferentes do que uma pessoa da idade dela e teria. Mesmo que ela fosse inteligente, é muito complicado, né, ela falar sobre aquelas coisas. E aí o que aconteceu? Eu reparei isso, né, e eu percebi que eu estava conversando com uma inteligência diferente. Aí eu comecei a marcar de encontrar todo dia às 8, eu encontrava com eles na minha casa. Eles incorporavam nela, ela nem percebia, e conversavam comigo. Todo dia? Todo dia. Às 8 horas? Todo dia às 8 horas. Só que eu comecei a achar que podia ser ela querendo me enganar. Que ela ficava durante o dia estudando pra falar à noite as coisas pra mim, né?
Porque vai saber, né, velho? A trollagem, mas vai saber. Sim. Aí um dia o espírito falou de uma coisa que tinha acontecido no meu trabalho que eu não tinha como saber. Ele falou com muita precisão. E aí, depois desse dia que eu realmente passei a acreditar assim mais fortemente. E aí, num belo dia, ele chegou pra mim e falou assim: olha, a partir de agora você vai ouvir direto na tua cabeça. A gente não vai mais incorporar nela. E aí eles fecharam a mediunidade dela e começaram. Sim, mais ou menos. Mas ela trabalhava espiritismo ou não? Como assim? Ela era médium? Não, mas eles. Quer dizer, juntos, né, nesse processo aí. Só E que aí, na verdade. eles começaram a se aproximar dela pra falar com você. Isso, eles fizeram. Eles desbloquearam nela, depois bloquearam. Hoje ela não tem mais, ela falou pra mim. Que ela não ouve espíritos, não vê, e nessa época ela tinha. Você tem Ela contato tinha com ela até muito, hoje? a última vez que eu conversei com ela, né? Foi isso que ela. Hoje com a mediunidade. Ela falou que não tem mais. Falou que não tem mais nada, absolutamente nada. E ela nessa época via muito espíritos, ouvia, fazia psicografia com a letra do espírito, do cara que morreu, por exemplo. Entendeu? Só que eles fizeram isso provavelmente com o propósito de realmente me colocar dentro do espiritismo, né? Entendi. Então utilizaram ela como ferramenta. E como assim ela perdeu isso? Eles conseguem fechar e abrir, né? Porque na verdade a mediunidade é assim, nós somos espíritos, nós estamos vivendo no corpo físico, mas na verdade nós somos espíritos sempre, antes de reencarnar, depois de reencarnar. E o que difere uma pessoa para outra em relação a essa sensibilidade é o corpo físico dela. Vamos dizer assim, Chico Xavier são do que uma pessoa comum. Então isso não é mágica, não é pozinho mágico. Isso está na glândula pineal dele, que é o receptor da outra dimensão. Isso está no cérebro dele para poder assimilar essas informações que vêm, né? Então, vamos dizer assim, a mediunidade ela está praticamente em todos os humanos, né? E só que em graus diferentes. E quando a gente começa a se desenvolver dentro da espiritualidade, começa a se dedicar, você passa a viver uma vida mais espiritual e menos material. Então, o mundo praticamente já teve alguma experiência, já viu, já ouviu, etc. E depende muito dos níveis. Então, essas mudanças elas podem ser feitas pelo mundo espiritual quando necessário, de abrir, por exemplo, mais a glândula pineal para receber mais informações ou de fechar, porque a mediunidade funciona da mesma forma que funciona o nosso olho. A gente olha, a gente capta as cores, pega a luminosidade, entra, passa pela retina, vai para o nervo óptico e vai para o nosso cérebro processar. A glândula pineal é o olho da mediunidade. Ela capta os sinais das outras dimensões e manda para o nosso cérebro para processar. Então isso pode ser tanto aberto como fechado, dependendo da necessidade deles. Entretanto, o Allan Kardec fala que realmente a gente não consegue uma mudança muito forte. Por exemplo, reencarnou com essa mediunidade e eles podem pausar ela temporariamente ou podem despausar, vamos dizer assim. É basicamente isso, né? E como você, assim, você não tinha conhecimento nenhum? Não. Como você buscou esse conhecimento? Como você passou a entender essas informações? Então, é que eu sou um cara que assim, consigo colocar hiperfoco nas coisas e aí eu, tipo, devoro, sabe? E aí eu devorei tudo do espiritismo, li trocentos livros de 200 vezes, assisti todas as palestras, então, mentira na minha vida, entendeu? Eu tinha conseguido ganhar dinheiro pra caramba, pegar mulher pra caramba, ir pra balada, viajar o mundo, já tinha viajado o mundo várias vezes, mas eu não tinha encontrado nada que tivesse realmente sentido. Então fica aquele vazio, você faz as coisas, mas você nunca se sente completo, porque você vai alcançar a felicidade em alguns pontos, sim, só que eles serão temporários, é um alto e baixo. Então uma hora você tá bem, outra hora você tá mal. Quando você consegue fazer alguma coisa que você gosta, comprar um carro melhor, você fica bem, mas depois acaba voltando. O único caminho realmente para você ser realmente feliz é você se espiritualizar. Então, caramba, e hoje eu entendo todo o propósito, tudo que aconteceu. Agradeço até que as coisas ruins tenham acontecido para que eu pudesse realmente encontrar o espiritismo. E hoje eu sou um cara totalmente diferente.